Sim. Então, pessoal, o que eu estava desenhando aqui, tá tudo bem aí, pessoal? Tá todo mundo vendo de novo? Então, o que eu estava desenhando aqui era de novo, né? Eu estava desenhando nossos alvéolos e a gente estava falando o quê? Que os nossos alvéolos, inicialmente aqui, né? Eles tinham aquele infiltrado intersticial, e aí depois eles pegam e vão evoluindo aqui. Então, assim, pessoal, o que eu estava conversando com vocês aqui era exatamente isso aqui, né? Que a gente vai ter no nosso paciente os infiltrados aqui, e aqui a gente vai ter inicialmente um infiltrado intersticial, né? Um infiltrado que vai ocupando aqui, não gravitacional, que vai pegando aqui e vai fazendo um vídeo fosco. Que a gente vai continuar tendo o quê? A gente continua tendo a entrada do ar, né? Entrada do ar, normalmente, mas vai ter um infiltrado intersticial que a gente fala aí que é o vídeo fosco e tudo mais. Então, que nesses pacientes que estão recebendo oxigênio e tudo mais, eles vão ter um conforto maior, porque eles vão ter mais confortáveis aí para respirar, certo? Eles vão estar sentindo o ar entrar no pulmão, eles vão estar sentindo tudo isso daí. Então, isso aí facilita muito aí para eles, vão ficar mais confortáveis, apesar de o quê? De a troca deles está péssima. Não quer dizer que esses pacientes não estão graves, pessoal. Não quer dizer que eles não vão precisar de ventilação mecânica e tudo mais. Só quer dizer que o alvéolo desse paciente aqui está aberto. À medida com que essas inflamações elas vão piorando, ele inflama o alvéolo, ele vai inflamar o alvéolo, vai acabar com o surfactante, ele vai evoluir com colabamento, que é o que está acontecendo aqui nesse lado daqui, e depois ele vai evoluir com condensações. Ou seja, quando a gente começa a ter esses padrões pulmonares que estão mais associados a shunt, né? Ou seja, eles não conseguem mais ventilar e tudo mais, a gente começa a perceber que isso aqui é um processo inflamatório mais grave, mais grave. Então, basicamente é o quê? Quando a gente tem mais predomínio de cinza na tomografia, quando a gente tem um volume adequado aqui pulmonar, a gente vai estar dentro do perfil low. E aqui, quando a gente começa a ter mais shunt, colabamento e tudo mais, a gente vai ter um perfil high. E por que que isso é relevante, pessoal? Por que que isso é importante para o que a gente está falando? Por que que a gente está vendo por aí? Porque é basicamente isso aqui que eu estou falando para vocês. Ó. O que que a gente consegue ver é que quando a gente tem área pulmonar em vídeo fosco, sem consolidação e tudo mais, esses pacientes aqui, eles vão ter necessidade de menos pressão, que aqui a gente está vendo aqui por esse gráfico, eles vão ter, ó, percebam, os dois têm relação PF ruim, pessoal. Os dois têm uma relação PF péssima. No entanto, esse cara aqui, como ele tem mais alvéolo aberto, ele não vai se beneficiar do quê? Ele não se beneficia de pressão na via aérea. Ele vai ser um cara que vai se dar muito melhor com o quê? Aumento de fluxo, né? Aumento de fluxo e aumento de FI. Como é que a gente faz para melhorar esses caras aqui, então, no perfil low? Muitas vezes a gente tem que tentar melhorar o desconforto deles, mas tentar aumentar o volume corrente que eles estão fazendo e aumentar a FI que a gente oferta para eles para interromper os processos inflamatórios. Eles não vão precisar o quê? De recrutamento alveolar, pessoal. Esse pulmão aqui está aberto. Se eu ficar aumentando pressão nele, ele vai inflamar mais, ele não vai servir. Enquanto nesse cara aqui que está fechado, adianta eu ficar jogando FI, adianta que se todo esse pulmão dele aqui está fechado, se todo o pulmão que a gente estava lá conversando aqui no nosso whiteboard aqui está fechado, se o predomínio for desses daqui, não adianta eu ficar jogando ar, pessoal. Olha por onde o ar vai. O ar não vai para a área de troca. Se ele não vai para a área de troca, esse cara aqui é o cara que vai se beneficiar do quê? De alterar regime de pressão negativa para pressão positiva. Talvez esses caras aqui se beneficiam mais do que de intubação e ventilação mecânica. O que é isso aqui que a gente está falando de recrutamento e tudo mais? Estamos falando de PIP, pessoal. Estamos falando de pressão alveolar. Esse cara vai precisar de mais pressão alveolar do que esse daqui, ó. Entende? Mas sempre na visão do quê? De que todos esses pacientes eles têm todo o espectro dentro deles mesmos. Esses alvéolos aqui estão presentes estão presentes em ambas, em todo o pulmão dele. Então, a parte vai estar fechada, outra parte vai estar telectasiada, outra parte vai estar sobrecarregada.
Tá certo? E isso é importante para vocês terem noção e tudo mais. Então, o Gattinone chegou e definiu isso aqui como o perfil low e o perfil high. Aí vocês vão falar para mim, Paulo, mas o... Então, parece que o perfil high, ele é mais grave, né? E o perfil low é mais tranquilo, né? Parece que todo mundo vai, pô, agora tô sabendo, vou sempre me preocupar com o high, mas o low eu vou deixar para lá. O que não é uma verdade, pessoal. Isso aqui é uma tomografia que a gente fez, tá bom? Lá no nosso serviço mesmo. Percebam o quê? É basicamente vídeo fosco, pessoal. Mas só que é um vídeo fosco, vocês estão vendo aí que é um vídeo fosco tenso, né? É um vídeo fosco que é extenso e tudo mais. É que o Gattinone, quando ele colocou essa fotinha aqui, parece que é super tranquilo e tudo mais. Mas isso aqui é a realidade que a gente vê. Que apesar dessa paciente ela chegar no nosso serviço extremamente hipoxêmica e ter uma tomografia com uma porcentagem de acometimento muito grande, a gente tem que aprender a individualizar. Então, lembrar sempre o quê? Mais importante do que vocês ali na tua prática, ficar lendo laudo de tomografia e falando para mim porcentagem de acometimento, é muito mais importante a gente tentar ver o quê? Padrão de acometimento, pessoal. Vamos ver se o paciente está com consolidação, vamos ver se ele tem área de pulmão recrutável na tomografia, vamos ver se é para isso que serve o exame, para a gente mudar e direcionar a nossa conduta, direcionar quem vai se beneficiar, por exemplo, de um catéter nasal de alto fluxo, de uma intubação orotraqueal, né? Por quê? Porque a gente tem que começar a intubar as pessoas que são o quê? Que elas vão ter mais o quê? Área recrutável, pessoal. Não adianta a gente ficar pensando somente em intubações aí no fim de vida ali, né? Na parte quando o paciente já chega em quase parada respiratória. Posição prona, pessoal, isso é uma coisa de paciente acordado e tudo mais, a gente está fazendo muito aí, muita gente faz, tem muita vídeo, muita coisa aí falando por aí, mas vamos raciocinar junto aqui, vamos aqui todo mundo junto, pensar um pouquinho sobre o assunto, né? Então, qual que é a ideia da gente fazer uma posição prona no paciente? A ideia é o quê? Otimização da base do pulmão. O que acontece? Eu quero pegar e tirar a secreção do alvéolo das regiões mais vascularizadas do meu pulmão, que ficam na parte de trás, né? Então, olha só que coisa interessante, né? Que coisa interessante para vocês. Quem é o cara que vai responder a essa posição prona, né? Essa manobra que a gente vai fazer? É o cara que ele vai estar o quê? E quando a gente pegar e sair o quê? Vai ter um alvéolo aqui assim, e ele vai ter que estar o quê? Ele vai ter que estar cheio de secreção. Ele vai ter que estar cheio de secreção, pessoal. E aí, quando a gente chegar e virar o cara de ponta cabeça, o que, que vai acontecer com ele? Vai basicamente, essa secreção ela vai escorrer. Essa secreção ela escorre, e aí acontece o quê? Aquele pulmão que estava na base, aquele alvéolo que estava na base pulmonar, que a gente inicialmente tinha feito esse desenho aqui, mas que na verdade como ele está na base, ele é mais vascularizado. Então, ele consegue o quê? Ele consegue fazer troca com mais vasos do que aquele outro que estava lá na parte do ápice, ou em outros locais. Então, a capacidade de troca desse alvéolo é maior do que de um outro, que só vai ter um vaso para trocar. Isso que quer dizer quando a gente vai livrar uma parte mais vascularizada. Então, quando eu livro essa secreção de lá, quando eu viro o paciente de ponta cabeça, ele pega e consegue otimizar, literalmente fazer o quê, pessoal? Isso aqui é o quê? Pegar um negócio que estava fechado e deixar ele aberto. A gente consegue fazer um recrutamento posicional. A gente acaba recrutando mais pulmão saudável em região mais vascularizada. E é basicamente isso que a posição prona faz. Mas olha só que interessante. Se a gente tivesse o quê? Um infiltrado não gravitacional. O que, que eu estou dizendo para vocês? Se eu tivesse essa situação, pessoal, o alvéolo está bom, mas o interstício está ruim. Se o interstício está ruim, lembra que isso aqui é o típico padrão do perfil low, ou seja, o paciente está mais associado ao vídeo fosco e tudo mais, que é uma inflamação não gravitacional. Se eu virar esse cara aqui, esse infiltrado ele vai permanecer no local, ele não vai escorrer, não vai ter secreção para descer. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês entenderem um pouco mais?
que os pacientes que respondem à prona são os pacientes que já estão evoluindo com uma inflamação pulmonar mais grave. Isso aqui é muito interessante para vocês pensarem, principalmente no contexto do quê? De entender que a melhora da saturação não quer dizer melhor pulmão. A melhora da saturação, ela está com a posição prona, ela está associada a sinal de doença avançada e a um pior quadro inflamatório. Esses caras aqui, eles são o perfil high, pessoal. Responder à prona é uma coisa de quem está com o pulmão cheio de secreção. E aí, o pessoal gosta de tratar só saturação. E eu concordo, tem que tratar, melhorar a lesão hipóxico isquêmica. Mas só que, olha só que coisa interessante. Se eu tivesse dois pacientes com um ventilador apenas, eu tenho uma situação de escassez de recursos, quando os dois estão saturando 80% e eu pronar os dois, e um saturar 95% e o outro saturar 84%, qual dos dois a gente intuba, pessoal? Essa é uma questão aí que é muito contraintuitivo, mas de fato, o cara que vai se beneficiar mais da pressão positiva e da ventilação mecânica é o cara que está saturando 95%, porque ele sim vai ter um infiltrado que vai necessitar do quê? De pressão positiva para recrutamento alveolar. Então, quando você pronar as pessoas e as pessoas começarem a melhorar, isso é sinal de alerta gigante para que os seus pacientes estão indo com um lado inflamatório gravíssimo, pessoal. Então, quando ele não responde a prona, quer dizer que o pulmão dele está melhor e menos doente. Então, fiquem atentos a isso. Só que é uma manobra que a gente vai utilizar sim, tá bom? Em situações principalmente de poucos recursos. O que eu estou dizendo é esse melhorar a hipoxemia, porque a gente não vai ter ventilador para todo mundo e a gente vai ter que segurar algumas pessoas sem tubo, porque a gente não vai ter essa condição. Porque cá entre nós, se tem dois pacientes saturando 80% numa máscara não inalante a 15 litros, os dois merecem tubo. Só que um vai se beneficiar mais da pressão positiva, o outro vai se beneficiar mais de FI. E aí você vai ter que ajustar o ventilador mecânico para cada um deles. Só que a posição prona, ela consegue nos ajudar propedeuticamente a definir quem é perfil high e quem é perfil low. Isso vai mudar muito a nossa conduta, tá certo? E aí, a conduta que mais está pegando aí para todo mundo é quando e quem a gente vai estar entubando nos nossos atendimentos aí de emergência e no pronto-socorro. Primeira coisa, pessoal, sempre é uma via aérea difícil. Sempre, tá? Existem dois tipos de via aérea difícil, a anatômica e a fisiológica. Esses pacientes, eles até podem ter via aérea fácil anatomicamente, serem magros, tudo mais, aquelas coisas todas. No entanto, fisiologicamente, eles são sempre difíceis. Eu acho que a gente tem que ter isso em mente. Eles saturam rápido, eles têm baixa reserva pulmonar e muitas vezes eles estão sendo intubados de maneira atrasada, quando eles já estão quase sem reserva nenhuma. Então, se preparem. É isso que é o grande ponto aqui dessa parte. Se preparem. O que eu estou falando? Kit de viária difícil, equipe completa inteira. Se prepara para aprender a passar uma supraglótica, uma máscara laríngea, um tubo laríngeo. Deixa tudo lá, deixa as melhores condições para caso não dê certo. Não é uma questão de orgulho entubar, não é para laringoscopar ninguém saturando 40%. É para ventilar. Passa supraglótica, ventila, leva o cara para 90% de novo, e aí sim você vai tentar laringoscopar e vai tentar fazer alguma coisa. Não é para ficar laringoscopando gente com 40%, 30%. Deixa eu tentar mais uma vez. Esses pacientes eles vão parar na intubação se ficar tentando assim. É uma via aérea difícil fisiológica. Tentou uma vez, desaturou, pré-oxigena e retorna. Tá certo, pessoal? Lembre-se disso. Procedimento sempre de alto risco, equipe completa, carrinho de parada, kit de via aérea difícil junto, aprender a manejar muito bem supraglóticas. Tá certo? Então, agora, aqui a gente é um ponto que talvez a gente vai ter algumas divergências, e tem muita gente que tem, porque tem muita gente que pensa que tubo é só é a última fronteira, né? É a salvação do pré-óbito. Isso é um erro. O tubo ele é terapêutico, pessoal. Esses pacientes que precisam de pressão positiva e ventilação mecânica, eles vão precisar de intubação orotraqueal.
A gente sempre tratou SARA assim, tá? Eu gosto sempre de falar isso. Quando a gente fazia lá no ARDSNet antigamente, como era o tratamento de SARA, aquele SARA por pancreatite, SARA por internação prolongada da UTI, não sei o quê, os caras lá começavam a fazer SARA, o tratamento sempre foi intubação e ventilação mecânica com ventilação protetora, sempre. Agora que surgiu o Covid, as pessoas parece que estão querendo reinventar a roda, não precisa. Vamos fazer o arroz com feijão bem feito. Tem uma SARA, pessoal, tem um benefício do paciente, a gente vai começar a fazer intubações aí terapêuticas quando eles estão precisando. Óbvio, alguns pacientes eles chegam na emergência. Alguns pacientes eles vão chegar mal, vão chegar em iminência de parada respiratória, e aí a gente vai ter que intubar ali. Mas não é, prestem atenção agora, tá? Não é para as pessoas morrerem no procedimento, tá? Se alguém começar a ter muita PCR em procedimento, é porque tem alguma coisa errada com o que a gente está fazendo. Não é isso que é para acontecer, tá certo, pessoal? Às vezes a gente está intubando muito tarde, então é hora da gente começar a rever as nossas indicações, a gente vai dar uma olhadinha. Então, é uma medida terapêutica e protetora, pessoal. Não encarar somente como último recurso. E vamos lá. Quando que a gente, quem que são as pessoas aí, né, que a gente vai ficar olhando, né? Basicamente o quê? Depois que a gente entende os perfis e entende o processo inflamatório, fica fácil, pessoal, fica fácil, tá super tranquilo agora, né? Por quê? A gente intuba quem tem benefício com pressão positiva. Quem são eles? O high, né? A gente consegue atrasar um pouco, ou então, assim, segurar um pouco o tubo em quem está no perfil low. Quem está no perfil low, a gente pode tentar cateter de alto fluxo, VNI, aumentar ali. Por quê? Porque o pulmão do cara tá aberto ainda, apesar de ter uma queda de área de troca. No entanto, quando a gente tem áreas de colapso, de consolidação, você vai precisar botar pressão positiva por lá. Não tem jeito. Esse aí é o que vai se beneficiar mais do tubo. Então, é isso que eu estava querendo dizer aqui, com o benefício com a pressão positiva. A área pulmonar recrutável, pessoal. Então, assim, se o cara tem pulmão para recrutar, o pulmão para recrutar, então a gente vai entubar e a gente recruta. Isso aí pode ter uma correlação com a posição prona que a gente vai fazendo. Se o cara na prona melhora, talvez ele consiga recrutar um pouco mais. Isso aí, quando a gente não tem entomo, quando a gente está com uma dificuldade para tomografar, talvez isso aí pode ajudar. Interromper o PCIL, isso para os dois. Se a gente deixar o paciente desconfortável e tudo mais, a gente vai deixar ele inflamando cada dia mais e cada segundo mais. Então, para interromper a PCIL, o cara que está com muita musculatura acessória, muito ataque pineico, é melhor a gente entubar o paciente e interromper esse processo inflamatório. Hipercapnia e acidose. Lembra, pessoal, é tudo a mesma coisa, tudo que a gente já vem conversando já desde o começo dessa aula. Só depois que vocês entendem a parte inflamatória, fica muito fácil. E o que é que eu estou falando, pessoal? FI, presta atenção aqui. FI, a gente consegue o quê? Eu consigo aumentar aqui e colocar 100%, pessoal. Não consigo? Só que aí eu pego um alvéolo que ele está funcionando mais ou menos e ele até consegue o quê? Jogar um pouco do O2 para cá. Mas qual que é o problema? O problema é que o CO2, pessoal, o CO2, ele é dependente única e exclusivamente de área de troca. Eu não consigo botar um aspirador de pó aqui no alvéolo e puxar esse CO2 para fora. Então, quando ele vai começando a piorar o pulmão, o que é mais comum, às vezes, da gente ter uma dificuldade maior de tratar, é a hipercapnia e acidose, porque ele não consegue devolver o CO2 para o alvéolo mais. E isso daí gera o desconforto que ele vai ter. E isso aí vai gerar mais desconforto e gera mais PCIL e gera mais inflamação. Então, hipercapnia e acidose são critérios aí importantes. Lembrando que também a acidose mata, né? Um 5H e 5T. Então, lembrar que isso daqui é indicação de tubo. Então, às vezes o cara está saturando 95, mas está com o PCO2 lá no alto, está com pH de 7,2, a gente precisa entubar. Ele não está indo bem, ele está indo mal, está evoluindo com acidose respiratória, por falta de área de troca. Se você não fizer nada, ele morre. Tá bom? Saturando 95, ele vai ter uma PCR por acidose.
Então, hipoxemia refratária, né? Então, um outro H que vai estar aqui matando o nosso paciente é a hipoxemia. E isso aqui a gente consegue ver muito bem pela alteração da relação PF, né? Perda de troca. Então, é uma coisa que a gente vai ter que ficar recoletando gás aí dos pacientes para fazer a avaliação. E falha de VNI, né? Então, a gente começa a esgotar os nossos mecanismos, esses pacientes eles também vão precisar entubar. Eu gostaria que eu deixar aqui bem realçado aqui o quê? Que a gente, de fato, aqui a gente não está usando basicamente só saturação, tá? A saturação é uma coisa que a gente usa na nossa prática, mas que não é o melhor jeito para a gente indicar as coisas, tá bom? Não é melhor, não. Então, só guiar nossa terapia só por saturação, eu acho uma péssima ideia. Porque ficou meio eu sempre falo, fica meio abstrato, porque fica muito do nosso feeling, né? O que que está acontecendo, essa parte aí, será que ele está com empecilho, será que esse empecilho é suficiente ou não, o que que é desconforto, e aí, principalmente para quem está começando, é um pouco mais difícil. Então, tem alguns scores que eu acho que são úteis aí para vocês usarem na prática, eu até ia aconselhar vocês a colocar nas evoluções e calcularem, que eles têm um valor evolutivo. O primeiro que eu queria mostrar para vocês é do Rock Score. Para a gente entender o Rock Score, primeiro a gente vai ver aqui, é uma tabelinha com a porcentagem mais ou menos de O2 que a gente consegue aumentar de FI de acordo com os mecanismos que a gente está usando. Então, o catéter nasal, né? Uma máscara simples, uma máscara não inalante e a cânula e o CAF, né? De alto fluxo. Então, aqui a gente consegue ver mais ou menos a porcentagem que a gente consegue ofertar. Lembrando que a não inalante não é 100%, tá, pessoal? Então, sempre tentar colocar ali um valor entre 70% a 90% quando você tiver com máscara não inalante. Tá certo? Então, uma vez a gente sabendo isso aqui, o Rock Score é um score bem simples, tem no Medical que o pessoal usa e tudo mais. Você preenche esses dados aqui e ele vai te dar um número, tá bom? Ele vai te dar um número. Esse número aí quer dizer o quê? Quer dizer que o paciente aqui, ó, quando ele tem um número maior que 4,88, ele teve uma boa resposta ao catéter de alto fluxo ou ao dispositivo de O2 que você colocou, tá certo? Então, ótimo, deu acima de 4,88, a gente vai ter uma boa resposta. Menor que 3,85, considerar a intubação, pessoal. Esse cara não está respondendo bem, ele ainda continua desconfortável, ele vai continuar evoluindo ruim. Então, isso aí, eles colocaram aqui que é uma possibilidade aí de intubação para esse paciente. Valores entre 4,8 e 3,8, avaliação seriada. Vamos ver para que lado que ele vai. Não precisamos entubar ele agora imediatamente, mas ficar de olho e vamos reavaliar esse paciente em 1 hora, em 3 horas, em 4 horas, né? Às vezes colocar nas nossas evoluções ali como que estava os scores para o colega que vai ver lá que ele está desconfortável, mas ver se o cara o quê? Dentro do desconforto ele melhorou ou piorou. Então o ROX é o primeiro que eu gostaria de colocar. E o segundo que eu vou colocar aqui é o RACOR. O RACOR é um score, na verdade, o quê? Eu acho que esse aqui é menos conhecido aí das pessoas, mas o RACOR é um score de falha de VNI, pessoal. Né? A gente fica sempre muito naquela dúvida, o que é uma falha de VNI, o que é não sei o quê. O paciente ele fica bem, mas ele fica 18 horas por dia na VNI. Ou então, né? Ele continua desconfortável, mas não sei, ninguém não estava usando os critérios direito, né? Era muito pessoal de cada um, o que é uma resposta, o que não é. Então, veja aqui, o raccord ali contempla o quê? Frequência cardíaca, pH, né? Então, frequência cardíaca, ok, né? Todo mundo, a questão de choque e tudo mais. pH, completamente entendível aqui para a gente, né? Que a gente já sabe já o equilíbrio do ácido carbônico. pH, essencial para a gente indicar, e você vê que o limite do cara é baixo, hein? 7,25 aqui eu já considero um cara gravíssimo, hein, pessoal? Então o cara não precisa estar com 6,8 de pH, não. 7,25 o cara já está pegando e falando que já está ruim. Escala de coma de Glasgow, lembrando o quê? PCO2 aumentando, alteração de nível de consciência. Absolutamente de acordo com a fisiologia e com o raciocínio que a gente vai ter para os pacientes que a gente for atender, né? Relação PF, área de troca, avaliação de área de troca. O paciente está com uma área de troca horrível, não adianta segurar, pessoal. Não adianta, ó. Área de troca PF menor que 150, ó, menor que 100, não adianta segurar tubo, não vai, nem precisa ficar tentando VNI, né? E frequência respiratória, né? Que está de novo no nosso equilíbrio do ácido carbônico ali, é um cara tentando jogar CO2 para fora ali, tentando corrigir, aumentar o volume corrente dele e não conseguindo.
Então, fazendo essa avaliação aqui, pessoal, eles pegaram e atribuíram o quê? Um Hacker Score maior que 5 e 80% das vezes vão indicar falha de VNI antes de você fazer, tá bom? Antes de você começar a VNI, você vai pensar que ele não vai dar certo, se o raccord do cara tiver maior que 5, tá? E aí você vai fazer, vai calcular o raccord do paciente, e aí você fala, não, vou tentar, quero tentar VNI. E aí você faz o quê? Você vai repetir o score em 1 hora, 12 horas, 24, 48 horas. Se o paciente estiver mantendo ou piorando, isso é igual a falha de VNI. Ele não vai responder, pessoal, não vai responder. E a resposta VNI ele tem que melhorar, ou seja, se estava 4 e ele continuou 4, isso é falha, tá? Não é ele está se mantendo, é falha, tá? Ele precisa melhorar muito, e isso é importante para a gente ter em mente. Outra coisa que é importante aqui, que eu acho que eu não coloquei, pessoal, isso aqui é o estudo, é que os pacientes que estavam mantendo, tá bom? Então, ele manteve na primeira hora. Quando ele manteve na primeira hora, e o pessoal já invadiu, ou os caras que esperaram no estudo, esperaram das 12 horas para tomar uma atitude, ou seja, entubar, a mortalidade do grupo das 12 horas foi maior. O que eu estou querendo dizer para vocês? Quanto mais tempo a gente segura na VNI, um paciente que não responde, maior a mortalidade que ele vai ter. Então, esse negócio de segurar muito tempo na VNI em paciente que não responde é gravíssimo, pessoal. A gente tem que aprender a indicar o tubo antes da gente ter que fazer aquelas intubações super arriscadas e tudo mais. Então, acho que assim, introduzir esses scores aqui na nossa prática para a gente poder conversar a mesma língua, né? E começar a falar um pouquinho mais de falha de VNI de maneira adequada, e indicar os tubos antes de eles estarem em eminência de parada respiratória. Tá certo? Isso aqui é o estudo que eles viram lá, depois aí a gente pode até disponibilizar para vocês aí, tá bom? É isso aí, pessoal. Isso aqui é o que eu queria falar com vocês hoje, tá certo? Ah, e eu vou. Muito obrigado aí pela presença de todo mundo. Depois a gente acaba mandando aí também as gravações aí para a gente transmitir isso aí para todo mundo. Beleza? Eu vou parar.